Fala gente, aqui é o Júlio e eu tô aqui gravando tão tarde aqui, é fucking 1h32 da manhã. É mais que eu tô sem sono, meus pais tiveram que sair de casa pra cuidar do meu irmão. Então que ele tá meio doente, então assim, tô sem sono, melhor já gravar esse vídeo logo. Hey guys, so it's me Julio, I'm gonna be speaking on a low tone here, cause my parents just gone out to go take care of my brother. He's not feeling well, and it's 1:33 a.m. right now. So yeah, I'll make this video real quick. Quando a gente tinha parado, a Fox Federation em 2020 ela pega e anexa o Congo como parte da Guerra de Reunificação. So where we stopped in the last video, the Fox Federation annexes the ROC into it as the reunification war happens. Em 2021, o México ele pega e decide pegar e basicamente enfrentar a situação do Zewa, pegando e invadindo o território do antigo Estados Unidos para basicamente segurar as regiões de fronteira. In 2021, Mexico invades the United States to basically secure the border region. Essa invasão ela vai mais ou menos até onde a maioria das cidades bombardeadas se situam, com o território mexicano chegando até mais ou menos Los Angeles e San Antonio. Mexican territory extends to cities. He's not only on the border but up to Los Angeles and San Antonio in Texas. Em 2021 também, a Guiana Francesa decide ser anexada pelo Brasil para evitar um colapso total da economia deles. In 2021, French Guiana also decided to be annexed by Brazil in order to avoid a total collapse of their economy. Em 2022, ao redor do início de 2022, uma nova guerra começa, essa entre Israel e o Irã, com o Irã pegando e invadindo o Iraque para começar a desmantelar o Estado de Israel. O Irã consegue rapidamente avançar pelo terreno relativamente plano do Iraque e assim consegue derrotar a nação facilmente. In 2022, a war starts between Israel and Iran, with Iran being easily overpowering Iraq, which is relatively flat and was invaded in order to reach Israel. Assim que o Irã consegue derrotar o Iraque, que o Irã passa pela Síria, que vira aliada, e há uma Jordânia também que se declara neutra, mas que no final acaba deixando passar, e chega até Israel. After defeating Iraq, Syria joins with Iran, and as well as Jordan declares neutrality, however allows Iranian troops to pass by just to not have their own king overthrown. É assim que então Israel decide usar armas nucleares contra o Irã, marcando o segundo uso de armas nucleares após
após o ano de 2020, esse uso de armas nucleares destrói todas as maiores cidades do Irã, como Tabriz, a capital Teherã, Mashhad, Khuzestan e Shiraz. Israel, then, seeing its imminent destruction, decides to use nuclear weapons against Iran, marking the second time that they have been used in warfare since 2020. Israel targets all of Iran's major cities, hitting Tehran, the capital, Mashhad, Shiraz, Khuzestan e Tabriz. Em retaliação, o Irã também contra-ataca com armas nucleares, porém armadas por terroristas iranianos, que detonam em tanto Tel Aviv, tanto o lado ocidental de Jerusalém, controlado por Israel. With Iran being nuked, they decide to retaliate by also using 2 crude nuclear weapons carried by terrorist attacks coming from Iran against Tel Aviv, the Israeli administrative capital, and West Jerusalem, which is controlled by the Israeli state. Mesmo com essas armas nucleares sendo detonadas em território israelense e com Israel usando algumas outras bombas para tentar impedir o avanço iraniano ao bombardear posições na Síria e no Líbano para tentar impedir o avanço de tropas iranianas, o Estado israelense eventualmente cai. Even by using... Tá bom, onde é que eu tava mesmo? Tá. Com o Estado israelense sendo efetivamente destruído pelo Irã, o Irã coloca uma nova administração no Oriente Médio, com o Estado da Palestina liderando todo o Levante, o que antes era de Israel, a Síria mantendo o regime Assad, a Jordânia pode voltar a ser neutra, e o Iraque foi dividido em 2, com o norte sendo anexado como território de segurança e contato com a Síria, enquanto o sul virou um fantoche iraniano. With the end of the war against Israel, what happens is that Iran establishes a new order around the Middle East, with Israel itself being given all to a new Palestinian state, Syria remaining with the Assad regime, Jordan being allowed to go back to neutrality, and Iraq being split between the north, which is occupied by Iran and annexed as an Iranian puppet, and the south as an Iranian puppet. The north is directly annexed into a new Iranian state. Em 2023, o regime na Venezuela começa a entrar em colapso, com as vendas de petróleo caindo desastrosamente. O regime Maduro finalmente não tem mais quiz de desculpas para usar, e o regime dele entra em colapso, com o Brasil, a Colômbia e a Guiana formando uma coalizão para destronar o Maduro. In 2023, the Venezuelan regime finally collapses, with oil sales completely going to hell,
how the regime has no more excuses and is invaded by a coalition of Colombia, Brazil, and Guyana, in order to dethrone Maduro. Os revolucionários rapidamente conseguem tomar controle de Caracas e outras cidades grandes na costa da Venezuela, enquanto a coalizão majoritariamente toma controle de regiões como Maracaibo e a maioria das regiões fronteiriças com a Venezuela. While the rebels seized the majority of the more populous regions of Venezuela, the country is majorly split between in the invading nations and the revolutionaries, with the invading nations is majorly securing either their important regions such as the Amazonas region or Maracaibo, or the more bordering states. After depois de conseguirem uma eleição, a Venezuela retorna à democracia, com o Brasil supervigiando as eleições agora que a ONU morreu. E assim, uma nova república da Venezuela é fundada. With Brazil overseeing elections in Venezuela after the death of the UN, a new Republic of Venezuela is founded on a new democratic basis. Assim também, em 2023, temos a separação de tanto a região do Tibete, tanto a região de Xinjiang, do que sobrava da China, com um novo governo meio que anarquista, eu não sei exatamente como descrever, mas um governo que saiu dos resquícios do que antigamente era a China, ou ao menos as partes que não foram bombardeadas da China, tomando controle nos territórios que não se rebelaram. Also in 2023, the SARs, which are basically special autonomy zones, receive their independence, or rather just take it, since a Central Chinese Authority does not exist anymore, with both Tibet and Xinjiang abandoning the former People's Republic, while a new sort of anarchical state, would it be? I'm not entirely sure, rises from what remained of the power vacuum in China. É claro, of course, the state that surged in this power vacuum is only in the regions that have not been nuked. So in certain cities such as, for example, Kunming and Wuhan. Em 2023 também, ao redor do final de 2023, temos a invasão da Fox Federation a tanto Burundi, Ruanda e a República Centro-Africana, com o último país só não sendo invadido no universo original por causa de outros países que vigiam a região não autorizando. By the end of 2023, we also have the Fox Federation invading both Burundi, Rwanda, and the Central African Republic. The last one only not being invaded because nations such as the West and Russia keep an eye on it for it not to happen. Agora chegamos em 2027. Sim, eu sei que esse pode ser um pouco de um pulo, mas chegamos em 2027, pois coisas assim, majoritárias não ocorreram em anos anteriores. So now we jump to 2027, since major stuff didn't occur in the past years. Em 2027 temos um confronto entre Índia, Paquistão e Talibã, com a Índia fazendo uma invasão do Paquistão após várias disputas,
entre as nações sobre os territórios de Jammu Kashmir. A guerra chega a certo ponto em que o Paquistão começa a usar armas nucleares contra a Índia, o que ocasiona na resposta indiana a também usar armas nucleares, com o primeiro ataque nuclear sendo logo a capital Delhi. E rapidamente outros ataques continuam pela nação. In 2027, a war breaks out between India, Pakistan, and the Taliban, with the nuclear conflict happening because of an Indian invasion over the Jammu Kashmir dispute. What ends up happening is that Pakistan decides to use nuclear weapons against India, which occasions India to use their own nuclear weapons in response, creating basically death. Com a autoridade no Paquistão colapsando, a região do Baluquistão declara independência. With the authority in Pakistan completely declining, Baluchistan, a region in southern Pakistan and home of the Baluchi people, declares independence. Enquanto isso, o Afeganistão usa a oportunidade para tomar terras que eles reclamam do Paquistão, mesmo que uma dessas tenha sido literalmente o local onde uma bomba nuclear atingiu. With this, Afghanistan also uses the opportunity in order to recover some lands that they claim from Pakistan, even if one of these lands is literally a site from a nuclear weapon detonation. A única coisa marcante no ano de 2028 é o fato que o Turcomenistão invade o Uzbequistão para assegurar a ordem, já que a nação acabou entrando em colapso. The only real thing that happens in 2028 is the Turkmen invasion of Uzbekistan, which had fallen in chaos after the nation collapsed. Nothing really much happens in 2028 either. Uma nova nação surgida dos resquícios do norte da Europa e sobrevivendo apenas por bunkers ou pelo fato de que bombas não foram muito usadas no norte, e finalmente aparece tomando a vasta maioria do norte da Europa. Essa nova nação, apenas chamada de Federação Nórdica, é um poder que administra os povos que ainda restaram no norte europeu, incluindo na península de Murmansk, que antigamente era parte da Rússia. In Northern Europe, the new Nordic Federation takes control over the little territories that aren't completely irradiated and uninhabitable over the northern parts of Europe, including Murmansk Peninsula, which was formerly from Russia. They survived on the basis of bunkers and get out in 2029, sorry. Em 2032, uma nova autoridade surge sobre a Rússia, ou ao menos o que restou da Sibéria. Essa autoridade siberiana, chamando-se apenas de Federação Russa, toma controle rapidamente de basicamente toda a Sibéria. Com sua capital na cidade que restou, ou de Norilsk, perto de onde um bombardeiro nuclear americano acabou por cair durante a guerra. A new Russian Federation arises from the remnants of Siberia that weren't bombed, with the new capital of this federation being in the former territory, the former city of Norilsk,
which wasn't nuked, but only because the bomber carrying the nuke towards that city ended up falling. What is theorized is that the bomber ended up being shot down by AA, or another Russian bomber that was patrolling around the region, which ended up spotting the little shit and ended up shooting it down. This Federation quickly takes control of basically all of Siberia and enacts a single government over it. Com isso, porém, dois novos estados acabam sendo criados. A República de Sakha, que é criada após se recusar a entrar numa federação com a Rússia de novo, ou após o que aconteceu, sendo o evento que aconteceu, sendo o mundo fucking acabando. E a nova República Soviética, que é liderada pelo general Foxy Karimov, que liderava a Rússia antes da guerra. This ends up leading to two countries taking independence from this new Russia as well, as both the Republic of Sakha take independence because they don't want to be in a federation with Russia anymore, since being in a federation with them ends up in half of their territory going extinct, and the other one being the remnants of the Fox's territory that ruled over Russia during the war, the new Soviet Republic, led by General Foxy Karimov. A última real peça assim, importante que resta ocorre no ano de 2035, que é a renascença do Canadá, que toma o norte do Alasca, que também não foi bombardeado, a sua capital sendo em Whitehorse, uma cidade que, por mais que seja bem perto de onde a radiação seja mais forte, ainda assim ao menos consegue resistir e governar de lá. The last happening of this world happens in the year of 2035, which is when Canada reestablishes itself in the northern half, the northern territories of, well, the Northwest Territories, Nunavut, Yukon, and the northern half of Alaska, which survived the radiation. Their capital being in the city of Whitehorse, which even though it's really close to the major radiation hotspot, it still is at least kind of survivable. Aqui nós temos o mapa como ele está nos dias de hoje, em 2062. Here we have how the map is in today, 2062. Como vocês podem ver, a minha representação não é 100% fiel ao que aconteceu, mas é basicamente uma tradução, sim, mais ou menos, dos eventos. So, as you can see, it's not a one-to-one, but it's just a rough translation of what happened. Como podem ver, certos detalhes, como o Baluquistão pegando parte da Índia, Bangladesh parando de existir, ou como por exemplo, esses territórios que o Irã e a Síria e até o Chipre tomaram das áreas irradiadas não foram cobertos. É mais por causa que, assim, não tem por que
cobrir coisas tão específicas assim, considerando que elas não dão muito impacto. Por causa que a esse ponto já tá tudo coberto. A esse ponto eu finalizei. Isso é basicamente tudo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Significa muito pra mim. Valeu demais. So, you may see that this is not exactly a one-to-one. I tried doing the most I could to translate what happened, but even then, some shit got lost in the middle. Just for example, Iraq or the Iraqi puppet having Kuwait, these parts here being basically retaken from the radiation. Oh yeah, I forgot Vietnam did that as well. And Malaysia actually split. I forgot about that as well. God damn, I actually forgot about some stuff. Yeah, I actually think that's kind of it. Like, I finished here. There's not really anything much to cover anymore. So yeah, I guess that's it. Thank you for watching. It really means a lot to me. Now, if you're excusing me, I'm gonna go try to sleep. It's gonna be a very busy night, I see, with my brother not feeling well. I see y'all.